E aí, pessoal, está começando agora mais um Fala Aí, o nosso programa que é uma parceria entre os alunos de Comunicação Social e a Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. Hoje o nosso papo é muito importante. Fala sobre tolerância religiosa, sobre a fé oriental. Hoje eu estou recebendo aqui a aluna de jornalismo Júlia Machado, que foi diretora do documentário Fé Oriental, que vai falar sobre o budismo, a ordem mística da Rosa Amarela e a Igreja Messiânica. Júlia, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa. É muito bom estar aqui com você para falar sobre respeito, né? É muito importante, é um tema bem legal e eu que agradeço o convite. Obrigado. Eu queria começar te perguntando da onde que surgiu o interesse de falar sobre isso? Então, primeiro a gente teve a questão do tema que foi sugerido para a nossa turma, que foi em relação à diversidade. Então a gente tinha que escolher dentro do assunto diversidade subtemas para poder falar. Aí a gente pensou em religião. Religião é uma coisa que está sempre em pauta e é algo que eu acho que é muito importante da gente discutir isso. E dentro da religião tem a parte oriental, que é uma coisa que pouca gente conhece. A gente ainda tem um pouco essa questão do preconceito e a gente tem uma visão muito ocidental do mundo porque é de onde a gente está, isso é normal. Então, acho que seria interessante a gente trazer um pouco da visão de quem pratica isso, das outras pessoas, sobre algo que é normal pra gente. E a gente tentar ver como é essa visão de mundo, como que funciona a religião deles. Na maioria nem era religião, era uma fé, quase uma filosofia de vida mesmo que eles têm. E toda essa relação com o mundo e com o metafísico, né? É uma coisa bem legal da gente conversar. Vocês falaram sobre o budismo, né, a ordem mística e a igreja messiânica. Eu queria que você falasse um pouquinho, resumidamente, sobre cada uma delas pra gente. Uhum. O budismo, ele tem muita força no Japão e depois do Japão, o país onde mais tem adeptos ao budismo é o Brasil. Então a gente quis procurar essas pessoas e conversar com elas. Então o budismo é mesmo uma filosofia de vida, é algo que você pratica no seu dia a dia mesmo. Eles trazem muito a questão da religião para o cotidiano, que é algo muito importante, né? Então é isso, eles têm muita questão do respeito, da gratidão e do cuidado com as pessoas. É amor, né? Basicamente amor, como a maioria das religiões. Então foi bem legal a gente ter um pouco dessa troca com eles. A igreja messiânica também é japonesa e eles falam muito sobre a questão da gratidão. A gente, na nossa conversa com o ministro, uma coisa que ele ressaltou muito pra gente foi a gratidão, que é algo assim que eles têm quase como lema, né, para eles. Então foi bem legal e eles têm toda uma questão de pensar sustentavelmente o nosso planeta, nossas ações. Então eles têm, por exemplo, produtos orgânicos, eles fazem alimentação orgânica, eles têm a questão de jardinagem, que eu achei bem legal. Então eles se preocupam com a alimentação, com essa questão, eles fazem hortas. Então é bem legal também o trabalho deles. E a Ordem Mística Rosa Amarela é daqui de Cabo Frio. É basicamente uma mistura de crenças. Eles pegam um pouco de filosofias de outras religiões, eles falaram um pouco de espiritismo, tem um pouco do budismo também. Aliás, o budismo está bem presente nessa religião. Eu acho até que tem algumas questões de algumas religiões afro-brasileiras, mas é misturado e a maioria dela é oriental. A maior parte dela está centrada no budismo. Então ele foi contando pra gente como que eles fazem essa mistura mesmo. E é algo bem legal também, é uma filosofia de vida bem interessante. Muito legal a gente falar sobre religião oriental, porque não é algo que realmente está ali com a gente, né, todo dia. Então a gente quebrar esse preconceito é fundamental. Como que vocês encontraram os personagens desses líderes, né, na verdade? A gente foi conversando entre as meninas do grupo e a gente foi procurando. A gente colocou no Facebook, procurando pessoas. Eu já conhecia alguns lugares que a gente poderia procurar entrevista esses personagens e pela internet também. A Ordem Mística, por exemplo, a gente encontrou pela internet. A Igreja Messiânica, a minha vizinha era de lá, então eu consegui, procurando também pela internet, eu já sabia que existia e aí a gente foi lá. E foi bem legal, porque eles foram bem abertos, eles receberam bem a gente, mas pra gente é um pouco complicado, né? A gente sair da nossa zona de conforto para poder ir lá falar. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade. Falar de crença e de algo que o outro vive, você tem que ter muita responsabilidade sobre isso.
Então a gente tentou da melhor forma passar o que eles vivem diariamente. Sim. Falando agora da parte mais técnica, qual foi a maior dificuldade para vocês, seja no roteiro, na filmagem, no áudio? Eu acho que teve um pouco de tudo, né? É muito complicado quando a gente imagina, a gente planeja aquele projeto dentro da sala e a hora que a gente chega na rua, a situação é totalmente diferente do que a gente pensava. Então a gente está numa sala, às vezes a sala não tem a distância necessária para a gente conseguir um ângulo bom do rosto da pessoa. O áudio chega na hora, não grava ou trava. A gente estava com um áudio de lapela no celular. Então, teve uma vez que ele simplesmente não funcionou, a gente teve que gravar com o celular direto. Então, sempre acontecem essas coisas, essas partes técnicas, e na parte de lidar com as pessoas também foi um desafio pra gente, porque eram 5 meninas e todas muito tímidas. Então, a gente teve que ir pra rua, teve um dia que a gente foi na praça entrevistar as pessoas. Então, a gente chegar lá e conseguir falar com as pessoas, eu acho que foi um pouco complicado no início, mas que depois a gente acabou acostumando. E ter essa questão mesmo do traquejo social é um pouco complicado no início, mas a gente conseguiu. E foi a primeira experiência de vocês com audiovisual? A minha não foi a primeira, eu já tinha feito curta na escola, só que foi ficcional. Então também tem essa diferença, né, do ficcional para o documentário. A gente planeja tudo no ficcional e às vezes não sai tudo, mas na maioria das vezes sai aquilo ali que você planejou. No documentário é totalmente diferente, você está em outro lugar, você não sabe o que a pessoa vai falar, você não sabe o tipo de corte que você vai fazer. Então é diferente, não tem como você planejar fotograficamente. Mas assim, eu acho que foi basicamente eu mesma que já tinha feito alguma coisa antes, mas eu não tinha chegado ao ponto de eu dirigir e chegar a filmar. Eu ajudei na produção, mas não cheguei a filmar, eu fiz o roteiro da outra vez. E foi um desafio pra gente, mas foi bem legal de fazer. E você tem vontade de produzir mais, se aprofundar nessa área ou não? Sim, eu gosto muito da parte audiovisual. Eu acho que é uma parte que está crescendo muito e que tem muito potencial para crescer. É uma área muito boa, né, para a gente trabalhar, a gente falar com diversas linguagens. Eu acho que é uma área mais acessível do que você falar somente por texto, ou às vezes até por áudio mesmo. O audiovisual acho que traz um pouco de tudo. É legal você ter essa mistura e você poder falar diretamente com as pessoas. É bem interessante de trabalhar desse ponto. Bom, agora que você já tem essa experiência, né, no meio, eu queria que você desse algumas dicas para os alunos que estão entrando agora e que vão pegar a matéria de linguagens audiovisuais, que vão começar a produzir, né? O que eles podem fazer para ter um projeto pacífico, que fique tudo certinho? Como é que faz? É bem difícil a gente conseguir dar uma dica assim, porque a gente sempre planeja alguma coisa e chega na hora acontece diferente. Então, acho que a gente tem que ter isso na cabeça. E eu acho que uma coisa muito legal de se pensar é no roteiro. Porque você tem o documentário, a gente trabalha com a realidade. Então, você pensar no recorte que você vai dar daquela realidade e sempre da maneira mais responsável que você conseguir. Porque a gente está tratando com vidas de pessoas, a gente está tratando com a realidade, então a gente tem que tentar ser o mais real possível e o mais sincero também. Você tem que ter sinceridade no seu trabalho, fazer isso de maneira responsável e pegar um recorte, assim, algo que as pessoas não olham muito. Eu acho que é sempre algo que chama muita atenção. Mesmo que seja algo simples, quando a gente vai dar atenção àquilo, faz toda a diferença no final. Bom, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de falar sobre esse tema. Nós vivemos num país onde a diversidade religiosa é gigantesca, mas muitas pessoas não conhecem, não entendem e não respeitam até pela falta de conhecimento. Então, por que é importante falar sobre isso? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, é exatamente isso. O preconceito, ele vem muitas vezes da falta de conhecimento, e o que a gente quis foi basicamente passar essa informação para as pessoas, porque a gente teme muito o que a gente não conhece. Então, a gente explicar isso da maneira que a gente conseguir, até de quem está vindo de fora, porque nenhuma de nós tinha ligação com essas religiões. Então, a gente tem aquelas perguntas bem básicas, sabe? Como que funciona? Como que é a hierarquia? Como que vocês lidam com essas situações da vida? Então, foram perguntas básicas para quem não conhece mesmo poder ter mais ou menos uma ideia de como funcionam essas crenças. Então, eu acho que é sempre importante a gente lidar com questões que a gente não conhece e buscar conhecimento, buscar
conhecer um pouco o olhar do outro, até para não ter mais essa questão de preconceito e de distanciamento que a gente acaba tendo muito com a história do outro e com as crenças mesmo. E é o papel do jornalista, né? Sim. Trazer luz e acabar com a escuridão, com a falta de entendimento. Júlia, muito obrigado mais uma vez por ter participado comigo aqui do nosso programa. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. O Fala Aí de hoje já chegou ao fim, mas você pode assistir esse episódio ou qualquer outro das 2 temporadas anteriores no nosso canal no YouTube, da Agência Experimental de Comunicação. Obrigado e até a próxima!